Então, retornando nossa gente, nossa história, com o seu Nilton Saldanha Gomes. E agora, aproveitando aqui que conseguimos pegar mais fotografias aqui. Hein, seu Nilton, a gente comentou da sua casa, né? É. Aqui já está, eu acredito que são duas posições. Aqui ainda era, aqui ainda ela era, não era JK. Não, ainda era a Bandeirantes. Bandeirantes, depois Raul veio de Raul de Matos, Matos e depois JK. Então, essa foto, e daí nós temos esta daqui, seu Nilton, ó. Essa aqui já tem um outro prédio do lado ali, né? Ainda que existe ainda hoje lá. Tá, E então depois, aí já era JK. Aí já era, eles ainda, deixa eu ver, aqui já tinham feito, pode ver que tem duas vias, né? Então, tá aqui, ó. Juscelino Kubitschek, JK, abril de 80. Então, já a foto bacana. E aqui eu achei uma foto muito legal, muito interessante. Eu acho que até eu tenho ela no meu blog, seu Nilton. Bacana essa foto aqui. Oeste Paraná Clube. Oeste Paraná Clube, onde eu acho lindo. Aparece algumas Era lindo, lindo, lindo. E tem uma foto da família de vocês, né? Aqui, seu Nilton. Opa! Aqui tem uma... É tanta foto que a gente fica perdida. Essa foto aí que tem a família... Aqui é meu pai, minha mãe, meus irmãos e pessoal do seu Pedrinho Rodins, que aqui as filhas iam. Uma confraternização no Oeste Paraná Clube. Que era... Só tinha Oeste Paraná Clube? Não, tinha o Gresf. O Gresf também. O Gresf. O Gresf, que era um clube dos sargentos, né? Sargentos. Grêmio dos sargentos, não sei bem. Isso. Mas ele antes era próximo ali do Oeste, até depois que ele, mais tarde foi velho lá aeroporto, né? Do aeroporto, né? E aqui também tem uma foto bem interessante aqui. Seu Nilton, pode comentar pra gente? Esse aqui é onde meus irmãos construíram. Primeiro eles começaram numa outra casa. Inclusive tem aqui uma outra foto. Que está ali o pessoal que eu falei que é depois do churrasco, aqui, ó. Eles começaram nesse barracão de madeira aqui. Começaram nesse barracão de madeira. Aqui foi feito um churrasco que eles estavam inaugurando a nova construção. Então estava todo mundo animado ali. Ver que eles estão e essa construção aqui tem até hoje? Tem até hoje. Esse ficou para minha cunhada, que é viúva do meu irmão. Que é bem na esquina do batalhão ali, né? Esquina do batalhão. Conhecida como Casa Gomes. Vamos lá na Casa Gomes, tinha de tudo na Casa Gomes. Essa é realmente uma história. E aí, seu Nilton, nossa, aqui nós temos duas, né? Da posição da Casa Gomes, seu Nilton. Então aqui aparece a casa, a construção deles. Não lembro bem, a data devia ser 1960, mais ou menos, quando eles terminaram, né? Eu me lembro que eles tinham mudado, foi a época que eu casei, foi em 60. E aqui já é mais moderna essa foto aqui, né? Apesar de feita não ser muito de dentro do batalhão lá, né? A foto foi tirada de dentro do batalhão, ó. Para ter essa vista aí da Avenida Brasil. Muito legal. E tem uma foto bacana aqui, seu Nilton, que você tem história dela. De 1927, quando meus pais casaram, né? 1927. Casaram em Guarapuava e viajaram para São Paulo, né? Então lá eles fizeram essa fotografia. Que beleza, né? Aqui nós temos mais, o senhor vai essa foto aqui já dos anos 80. Né? Começa faltando um irmão da esquerda para... Na ordem de idade, né? Tá. Darcy, Derli, Dirlô e Newton. Então faltou outro irmão ainda que mora em Curitiba e tinha mais 3 irmãs que moram lá, né? Nossa, uma família grande. Uma família grande, né? E agora, seu Nilton, aqui, ó, outra foto para o senhor recordar e contar para a gente. Isso aqui quando a gente estava já terminando a obra, para começar o hotel, que depois modificou, né? Eu fiz então isso aqui é na Avenida Brasil? Avenida Brasil. É justamente, não sei se tem a foto ali. Seu Nilton, esse Bisbon aí era uma sorveteria. Como eu construí primeiro as lojas, eu fui alugando. E primeiro foi uma agência de turismo, depois uma sorveteria. Hoje, mais ou menos, seu Nilton, estaria por ali o Brasinha? Que ainda ao lado tem, né? Do Brasinha. Ao lado do Brasinha. Estava em parede com Brasinha. Porque era bem famosa essa sorveteria Bisbon, né? Era do locutor aí da rádio. Da Rádio Cultura? A única rádio? Qual é o nome dele? São tantos... não era do Enes? Enes. O seu Enes Mendes. Olha, acertei na mosca. A esposa dele que
Ah, que Eu não lembro tocava, agora, olha. era professor, inclusive, né? Uhum. É do Hoje ele Enes. tem alguma coisa, hoje ele tem cachaça, alguma marca, né? Faz muito tempo que eu não vejo. Seu Enes Não sempre sei. envolvido. Grande Ele tinha uma pessoa. voz, né, Sim, possante. sim, eu tive o prazer de trabalhar, nossa, muito tempo na Rádio Cultura com ele. E aí, e como era, como era nessa época de rádio? Só A Rádio existia a Rádio Cultura, quando eu Cultura cheguei aqui, a Rádio Cultura, inclusive, tinha aqueles programas de de auditório? rádio, os cantores, Mas né? já tinha programa de rádio, de auditório? Eu acho que eu nunca frequentei a rádio lá, mas a gente ouvia. E tinha os cantores, o Motinha, né, que cantava lá. Nossa, o Motinha. O Cirilo, da Marinha, como é o nome dele? Ah, o Capitão Ciríaco? Capitão Ciríaco, né? Ciríaco, isso. Tinha um outro que era cunhado do Julinho Rocha, do Júlio Rocha, que cantava de vez em quando, aí que eu lembro. Então, diversos cantores da cidade, tinha uma menina também que eu lembro, não lembro o nome dela. E eram os programas... Os nossos assim, artistas, muito né? interessante naquela época, né? Uhum. E o Querosene, não sei se conheceu. Da Gráfica, Gráfica Ele Cinquentenária. trabalhou com o pessoal ali do Hotel Cassino, que tinha uma gráfica no começo. Depois ele montou, inclusive tinha me convidado para ser sócio dele. Mas eu estava iniciando o beneficiário de Madeira, então não fizemos sociedade. Mas ele era gago e cantava. Olha, que interessante. É. E cantava bem. Cantava. Seu Cantava Newton... assim, entre os amigos, né? Sim. Seu Newton, na Avenida Brasil, quais as lojas assim que o senhor lembra, que hoje já nem existem mais, né? Bom, a Avenida Brasil, que eu lembro mais, que era meu cliente, fazia a contabilidade dele, esse é o Pedrinho Rodinski, né? Tá, daí ele tinha padaria. Ele tinha loja Ah, ele tinha uma loja. de tudo. Vamos dizer, naquele tempo o pessoal Armazém, colocava assim? tudo, né? Sim, Secos e molhados. isso. Padaria e açougue, né? Ah, Eram três atividades dele. tá. E os meus irmãos... Mas já aqui. tinha essas lojas E depois com... tinha mais para cima, aqui, mas... Eu tinha diversas, Madame Cate tinha loja. Madame Cate já lá embaixo, né? Mas senhor tá aqui falando pro lado aqui? do Banco do Brasil, né? Certo, certo. Ali próximo. Que também tinha uma loja, né? E para lá para cima não tinha quase nada, só tinha meus Correio? irmãos lá, né? Correio? Não, digo por lado do quartel. Ah, do quartel, certo. Meus irmãos que tinham lá a casa de comércio deles lá. Que é a famosa Casa Gomes, A né? Casa Gomes. E aí foi crescendo. E aí que o senhor falou da Santos Dumont, e depois para que lado que foi crescendo a cidade, seu Newton? Daí começaram a melhorar, eu acho que quando começaram a melhorar o asfalto, porque naquele tempo não tinha asfalto nenhum, né? Asfaltaram primeiro o quê? Brasil? Eu acho que foi a Avenida Brasil. Primeiro era dividida em duas vias, né? Vai e vem. Depois eles, mais tarde, e era barro, né? Então, quando era sol, era uma poeira danada. Quando, Olha que coisa, né? Então- No sol, uma poeira só. No barro, na chuva, Inclusive lá onde eu trabalhei, que era, você deve ter lembrado, ali era uma casa que era da Pinho e Terras, Pinho e Terras. onde é o Capitão Bar hoje. Ah, Uma verdade, casa de madeira na verdade. esquina. Uma casa de madeira Ali, linda. a empresa que eu trabalhava fazia parte do grupo deles lá, né? E Da Canale? da Canal. Isso. Uma casa linda, linda. E eu trabalhei ali 7 anos ali. Na minha janela pegava o sol a tarde inteira. Não tinha um ventilador, porque não adiantava ter ventilador, porque a luz não prestava, né? Olha. A água era puro ferrugem, aqueles canos de ferro antigo, né? Aham. Então a gente tinha que tomar chimarrão, né? Para matar a sede. Olha. Porque não tinha geladeira também, não tinha como Uhum. você... Então as pessoas que queriam vender uma bebida gelada tinham que ter seu gerador próprio. Era o caso da padaria ali da Dona Nair. Ah, Ali os da Dona Nair Flor. Os baços tinham gerador, tinha o cinema, né? tinha Sinestar. E outras empresas assim, que eu não lembro agora, mas... Ah, Dona Nair tinha bem na esquina do calçadão ali, né? Tinha ali do... Como é o nome dele? Ele era, acho que espanhol. Ah, um hotel já? Do Hotel Espanhol? Não. Tinha um bar ali, um bar-restaurante, Palma, né? Ah, o seu Palma. Seu Palma. Uhum. E a família Palma. Família toda Palma grande, grande também. né? Olha só. Ali a gente tomava cervejinha. Aí o senhor trabalhava nessa esquina onde está hoje o Capitão Bar, aí tinha o Bartolomeu Mitre, né? Então, E aí aonde está o posto ali, não tinha nada.
né? Onde está aquele posto de gasolina do Capitão Bar. Ah, não tinha. Ali não tinha nada. Mas e as casas dos militares ali? Ali tinha a casa dos militares, Já tinha ainda existia, né? Ah, Tinha certo. o colégio ali. Onde está aquele hotel hoje, tinha a casa do Moacir Damião, né? É. Uma casa linda também. Mudou tudo ali. Agora tem que olhar só em fotos para a gente, né? Para lembrar Para lembrar tudo. como é que Aqui, era. vamos dizer, você passava o batalhão. O batalhão tinha o posto que era da Industrial Madeireira, que era... Depois eles passou a avenida ali, eles cortaram um pedaço. Mas daí do batalhão para lá era chácara, né? Era tudo chácara. O Gregório Dotto, o irmão dele. Até hoje acho que deve ter, né? Lá quase perto do Big. E ali tinha o porto onde a gente embarcava madeira, que era um trabalho muito interessante. Aonde era o porto diversos, já? Toda a barranca do Rio Paraná tem diversos portos. Né? São diversos. Tem a Indústria Madeireira, que era que descia aqui no Mirante, né? Tá, o Mirante do zoológico ali. Isso. Mais adiante tinha lá da Indústria Tormenta, que era a empresa que eu trabalhava. Mas é interessante a maneira de carregar madeira. Eram canaletas de madeira, onde se pia a tábua e descia a tábua até o barco, né? E lá pelo Porto Oficial, seu Newton, não? Não, lá não carregava nada. Que eu saiba, não, né? Talvez alguma outra mercadoria. Mas ali passava para o Paraguai, né? Que aí eu fui algumas vezes. Então o senhor acompanhou também a construção da ponte, né? A ponte. O senhor passava para o Paraguai lá no Porto Oficial? No Porto Oficial. Nem existia a Cidade Leste. Depois, a primeira vez que eu vim, depois quando vim na segunda vez, estavam fazendo a ponte já, quando vim para morar aqui. Né? Estavam fazendo a ponte. O senhor chegou a atravessar, ir na loja Ramírez? Inclusive quando a Lorena veio a primeira vez, em 1959, ainda passava ali, né? Que a ponte ainda não estava pronta. Né? Daí ia na casa do seu Ramírez? Ramírez, que era vendia famoso. malas de couro. Isso. E para a Argentina também? Para a Argentina também, muitas vezes eu tive que passar ali de barco, porque aquela correspondência que a gente tinha com os importadores argentinos de madeira, né? A gente tinha que estar em contato. Mas tinha o barquinho e tinha a balsa, né? E a balsa? Não tinha para passar com o carro? Não. No começo passava só as canoas. Depois... E não tinha aquela zorra também, seu Newton? Tinha que descer a escadinha? Não, isso foi depois que fizeram, né? Mais tarde passava. Olha no começo, só. O que eu lembro assim, não tinha nem... Barrancão lá. Barrancão. Olha só. Quando dava essa enchente, vinha mais ali em cima. Ali tinha... Diminuía as escadas um pouquinho. Uma empresa de E ninguém madeira. reclamava, né? Todo mundo, Era o que conheciam, não sabiam outra coisa. E todo mundo feliz. Isso que eu digo, todo mundo feliz. Hoje está tudo prático e ainda reclamação em cima de reclamação. Né? Reclama porque tem boca. Você imaginar que existia um ar-condicionado naquele tempo, ele nem sabia, né? E se tivesse, também não podia usar. Porque como é que usar, né? Com a Ocoí, o senhor disse? Ocoí. Ocoí. Mas essa Ocoí é aquela que fornecia a luz até 10 da noite? Não, já foi uma... Antes dessa que era até... Antes era o motor aqui no Boici, motor a óleo diesel. E vinha de vez em quando a energia lá do São João ali do parque? Parque. De vez em quando só? De vez em quando. Então tinha que fazer as coisas tudo rapidinho, até as 10 da noite, então a gente dizia assim, tinha que acender uma vela para ver se a luz estava acesa. Lampião, né? Mas sabe o que a gente fazia? A gente usava uma lâmpada, porque a luz era 220, usava uma lâmpada 110 que dava uma claridade um pouco maior. Tem essa. Era só 220. 220. E no Paraguai, o senhor lembra como é que era? No Paraguai eu não lembro, porque a gente passou algumas vezes aí nas lojas ali do Ramírez. Mas só de dia, né? Passava de dia. Só de dia. Essas coisas que a gente tem que ver, a gente conversa agora, a gente sabe tudo o que acontece ali, né, seu Newton? Mas, na época, era só de dia mesmo, né? Só de dia. Mas era boa essa época, né, seu Newton? Eu gostava. A gente era jovem, tudo era... Parece que a gente não achava nada difícil. Não cansava, né? Não cansava. Tinha disposição para tudo. Viajava. Viagens que a gente fazia. Eu lembro quando inauguraram a empresa de ônibus, que inclusive o senhor Gregório Dotto era sócio, Rio Paraná, se não me engano. Fazia viagem direta daqui a Curitiba. E nós fomos numa viagem dessa. Era quase 24 horas de... Olha! Era difícil, né? A gente saía daqui às 6 horas da manhã, uns 5 horas, não lembro bem. Para chegar lá à tarde da noite, né? Estrada? Estrada, barro, né? Barro. Se chovia, era difícil, encorrentar, tinha que colocar corrente.
E o senhor chegou a fazer piquenique nas cataratas? Não, fui diversas vezes, até com um grupo de amigos, assim, nas cataratas. Chegava, A pessoal, gente nadava lá, lá em cima, naquela área de cima, ali, antes das quedas, né? Nadavam lá tranquila. Mas nunca viram nenhum bichinho lá, aqueles bichinhos bonitinhos que tem por lá, né? Não. Tipo uma jaguatirica, essas coisas não, né? Nunca vi. Mas e os coatis? Já tinha coati lá? Naquela época parece que não tinha coati. Porque esse coati parece que é moda. Antes. Eu não lembro desses coatizinhos, eu tô tentando buscar. Ficaram mais modernos os coatis. Os coatizinhos são coisa moderna já. Participar do turismo. Né? Então passavam, mas já ia, quando o senhor já ia pela estrada, pela nova para as cataratas? A primeira vez, quando fui conhecer as cataratas, era aquela estrada de pedra, né? Sim. Que lá do lado do Colégio Agrícola. O Colégio Agrícola passava ali. Quando a Lorena veio para Foz do Iguaçu também, eu até emprestei o jipe do meu patrão para levar ela às cataratas, né? Fazer um passeio. Eu estava de olho, né? Então, convidei o meu sócio com a esposa e levar a prima, né? Mas eu estava de olho na prima. Claro, já vamos levar para as cataratas, porque aí tem, né? E daí fomos de Egito, fizemos um passeio lá, foi muito bonito. O passeio, fui. E era assim, naquela época a gente, às vezes, andava de bicicleta também, porque não tinha automóvel, né? Viu que vida saudável? Que maravilha. Não tinha automóvel, vamos andar. Bicicleta, charrete? Meus irmãos tinham uma caminhonete que eles faziam entrega lá. Mas no começo, quando eles vieram para Foz do Iguaçu, começaram o negócio deles ali, que era aquela casa velha, aquele barracão de madeira, era do Hindu. Do seu Hindu, da Madame Cate. Madame Cate. E a primeira condução deles foi charrete, né? Olha. Puxada a cavalo. Charrete já era chique, né? Olha. E pouca gente naquele tempo tinha um automóvel, né? E diz que eram, os primeiros foi o da marca Ford, chamado Ford Bigode. Eu estou imaginando que deve ser a carinha, eu não sei, deve ser a carinha como um bigode ali. E eram poucos que tinham, né? Poucos que tinham. E, inclusive, eu lembro que como é que é Laura? Acho que era Laura, meu filho, falecido já faz tempo. O seu Ele contando de uma viagem, que uma turma viajou daqui para Guarapuava, de carroça e outra com automóvel. Mas que de vez em quando a carroça passava do automóvel, que chovia, o automóvel encalhava. Sim, e a carroça seguia. seguia. Tá vendo? Olha só essas histórias, hein? E verdade, né? Verdade. Umas histórias, uns causos verdadeiros. Isso aí é bacana. Uma ocasião nós saímos daqui já de jipe, né? Mas era a estrada de terra, para ir a Curitiba. Isso já em 1900, os meninos tinham 63, 64, por aí. Aí eu falei para a Lorena, até meu patrão estava doente em Guarapuava, eu vou parar lá para conversar com ele, resolver uns assuntos, e vamos dormir em Guarapuava. Vamos sair cedo daqui. Aí chegamos em Guarapuava, resolvi o que tinha que resolver. Era uma tardinha, já anoitecendo. Aí ela, muito corajosa, que era naquele tempo, vamos embora, vamos tocar. Vamos. Até hoje. Hoje ela não tem tanta coragem mais como tinha. A Lorena. Daí tocamos. O jipinho sacudia naquelas estradas, né? Meu Deus. E daí eu digo, acho que eu perdi o rumo, porque eu não acho, de Prudentópolis para lá era asfalto. Nós não chegamos nunca nesse asfalto, né? Quando chegamos no asfalto, que não sacudiu mais, aí bateu o sono, né? Foi difícil para chegar em Curitiba, né? Imagina. De jipe? De jipe. Olha só. Mas levava, daí já era o quê? Levava um dia? Saía cedo daqui, para fazer. Chegar lá de noite. Mas é que nós paramos bastante no caminho, né? E sempre o pessoal, né? A saída daqui, parar em Guarapuava, né? Guarapuava já. Guarapuava as primeiras viagens que fizemos aqui, a gente fazia por escala. A primeira, quando eu vim para Foz a primeira vez, em 1954, eu vim de Curitiba a Laranjeiras, depois Laranjeiras. Era quase um dia todo de Laranjeira a Foz do Iguaçu. Meu Deus! De ônibus, né? Olha. Mas eu lembro ainda, no meu tempo, a primeira viagem que eu fiz de ônibus na minha vida, eu não sei que idade eu tinha, 4, 5 anos, era quase um dia de Laranjeiras a Guarapuava, né? O senhor imagina? A estrada péssima, era 30, 40 por hora, né? Não andava mais do que isso. Aí já tinha que levar ali, né? Eu me lembro que as pessoas
quando ia em alta velocidade, e ele ia aqui a 60. Alta velocidade, essa alta foi boa. velocidade. Alta velocidade. Mas também não tinha, né? Não tinha acidente nas estradas, nem tinha como. Devagar. Quando vinha um, o outro já estava atolado, né, seu Nilton? Mas era divertido, né? Muito. Vocês sentarem e lembrarem disso e agora passar um pouco pra gente. Puxa a gente vida. viajou muito nessas estradas, inclusive a época que moramos ali em Catanduva, na fazenda, enfrentar a estrada de barro, chuva, né? Falta de energia, luz de lampião, luz de vela, né? Olha. Tudo isso até dá saudade, né? Verdade, claro que sim, bate uma nostalgia. E os seus netos, eles ouvem essas histórias, seu Nilton? A gente não tem muito tempo hoje de contar a história, né? Que loucura isso, né? Eu gosto muito de pesquisar, de saber do passado, principalmente das origens da família, né? Isso, muito importante. Isso é muito importante. E todo, eu acho assim, todo jovem deveria sentar um pouquinho com o avô, né? O pai o pai passa depois, mas sentar com os avós, quem tem, né? Sentar, ouvir um pouquinho, porque se não tem história, o que, né? Seu Nilton é um saco sem fundo, né? O que acontecia naquele tempo. Verdade. Eu me lembro que eu fui conhecer Curitiba, morava em Laranjeira, né? Em 1945. O Dirlot e o Derli estudavam. Segunda Guerra? Tinha terminado a guerra. Ah. Tinha terminado a guerra. Tinha terminado a guerra. Eles estavam estudando ainda lá. E eu fui com o Darcy, né? Eu era pequeno. Fui conhecer Curitiba, que beleza, conhecer Curitiba é como se hoje fosse para a Europa, né? Verdade, verdade. Um frio danado, né? E a gente, guri, usava calça curta, né? Típico, que a gente lembra de Curitiba, o frio danado. E na volta de Curitiba, chovia muito e os ônibus não saíam de Curitiba, então viemos de trem até Ponta Grossa. Ai, que bonita, ai, que bacana essa viagem, né, de trem. Só que ficamos em Ponta Grossa mais uns 2 dias, porque também de lá não saía ônibus. Maravilha. Vocês viram, dá para ficar com o seu Nilton aqui por horas e horas ouvindo as histórias da família dele, que é uma história muito bonita. A gente precisaria de muito mais tempo, mas, como eu digo sempre, a gente traz as pessoas novamente e continua-se essa contação aqui de histórias, né? O seu Nilton, você vai prestar atenção, a gente vai encerrar por aqui, mas o encerramento legal vai ficar por conta de um poema do seu Nilton, muito lindo, né? Você é um poeta. Lorena casou com um poeta. Então, eu agradeço muito o senhor ter vindo aqui, seu Nilton, e outras vezes a gente vai se encontrar com certeza. Muito obrigada em nome do Canal 10, do Alvir Preisner, nossa gente, nossa história. Muito obrigada, seu Nilton. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco da história. Obrigado. Até então. O tempo passou mais rápido do que poderíamos imaginar quando unimos nossos destinos e iniciamos a nossa jornada. Como é natural, deixou marcas em nossas faces e tingiu de branco os nossos cabelos, ao mesmo tempo em que consolidou a nossa união. Nada mais precisamos provar. A paixão sentida em nossa juventude transformou-se em um sentimento verdadeiro, feito de confiança e solidariedade. Sabemos o quanto nos queremos e o bem que desejamos um para o outro, com muito carinho e compreensão. Decorridos 50 anos de casamento, devemos agradecer a Deus por ter permitido que superássemos as dificuldades e atingíssemos a maturidade com alegria e satisfação. Como todos os seres humanos, procuramos a felicidade, mas sempre soubemos que para atingi-la, deveríamos remover as pedras do caminho e vencer os obstáculos que se apresentaram. Sabemos também que são os obstáculos vencidos que nos revitalizaram, nos preparando para novos desafios. Hoje, orgulhosos da família que constituímos, agradecemos a Deus por termos filhos, noras, netas e bisnetas maravilhosos a quem amamos muito. Temos consciência de que não nos pertencemos,
embora estejamos unidos pelo amor na busca de nosso aperfeiçoamento espiritual. Pedimos que quando chegarmos ao final de nossa jornada, Deus permita que nossa separação seja breve, nos proporcionando o reencontro em planos superiores. Pelos 50 anos de convivência e paciência, quero agradecer a você, Lorena, pela pureza de seus sentimentos, por sua presença em todos os momentos, por perdoar-me quando estou errado, por meus defeitos sempre tolerados, por me apontar Deus a todo instante, por esse amor enorme sempre constante.